Olá, senhores, senhoras, senhoritas. Eu sou o professor Leonardo Dlugokenski e este é o programa Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico Geográfico Oeste Catarinense. E hoje vamos falar sobre logosofia. Hoje, meus caros amigos, estamos com um convidado muito especial, Luiz Alberto Paludo, diretor da Fundação Logosófica. Olá, Luiz Alberto. Podes me explicar o que é a Fundação Logosófica? Leonardo, demais ouvintes, assistentes, a Fundação Logosófica, nós poderíamos explicar de mil maneiras diferentes o que é a Fundação Logosófica, o que ela faz, né? Mas uma das explicações é dizer assim, a Fundação Logosófica, ela possibilita ao ser humano a realizar um processo de evolução consciente. Eu vou dar um exemplo simples, né? A gente pode ler um livro sobre paciência e dizer assim, não, paciência é assim, tem que ter essas características, o ser paciente é assim. Em Logosofia, nós vamos aprender a realizar um processo de evolução e conquistar essa paciência em nós. Vamos construir a paciência dentro de nós. Aprendermos a ser pacientes, né? E quais as vantagens de ser paciente? Então, justamente é o método logosófico que propicia isso. Em todos os aspectos, em todos os campos da vida que você possa imaginar, você vai desenvolver esses critérios. O que é a logosofia e quem que fundou a logosofia? Ótimo. Leonardo, demais, então a logosofia é uma ciência, né? Que foi fundada em 1930 pelo pensador humanista Carlos Bernardo González Pecotti, né? Que ele tinha uma visão muito grande, né, de que a sociedade, a comunidade em geral, precisaria mudar a forma como encarar as coisas, né? A vida, da forma como ela estava encarada, com seus objetivos simplesmente materiais, estava subdimensionada. Então ele ampliou esses aspectos, né, para a questão da vida espiritual, e desenvolveu muito os critérios biopsicoespirituais, principalmente descobrindo as características psicológicas, né? Mas também trazendo muito das características do próprio espírito, atraindo o próprio espírito para a participação na vida do ser humano. O Clifford Geertz, né, que é um antropólogo famoso, pai do estruturalismo, ele trabalha muito a questão da formação cultural com o objetivo da manutenção da espécie humana, né? O Immanuel Kant, ele parte da ideia de que o ser humano, racionalmente, ele é egoísta, egocêntrico, né? Porém, biologicamente, nós somos dependentes absolutamente um dos outros. E aí, acredito, não sei se eu estou forçando a barra, que o González Pecotti, que ele vai entrar, que ele vai tentar unir, né? Proporcionar que, racionalmente, o ser humano possa evoluir para o bem coletivo, para o bem da coletividade. Não sei se é por esse caminho. Sim, eu até vou te colocar. Por exemplo, a Fundação Logosófica tem um aspecto racional, né, que é a parte mental, desenvolvendo a parte racional, mas com equilíbrio da parte sensível. E aí vem justamente o conhecimento. Quando o conhecimento ele cumpre uma finalidade e ele se junta à parte sensível, ele cumpre uma finalidade de unir. Porque a partir do momento que você é melhor, eu vou querer me vincular a você. Sim. Entendeu? Não, porque cada um de nós temos características boas e ruins. E a tendência do ser humano é observar as características negativas. E essas características negativas nos afastam. E quando nós aprendemos a observar as características positivas, né, nós vamos nos vinculando aos seres. E quando eu vou observando que você vai aperfeiçoando as características positivas, eu vou te admirando. E eu vou querendo me vincular mais. E assim é na relação homem-mulher, no casal, porque eu digo para minha esposa, com o passar do tempo, as características físicas vão mudando. Agora, quando as características psicológicas e espirituais estão evoluindo, a gente vai se vinculando a isso, né, e vamos nos dignificando diante dos olhos do outro. E a relação, com o passar do tempo, ela fica mais sólida, o vínculo fica mais sólido, né? Então, faz com que se aproxime isso, né? Uma relação de vinculação,
né? De vinculação, de admiração, que vai proporcionar o crescimento. Porque houve crescimento, né? E o conhecimento, né, que é a base da logosofia, né? O conhecimento, ele amplia a vida. Ele te dá opções, por exemplo, para tu fazer escolhas na tua vida. Conhecimento. Que a ignorância fecha portas. Sim. Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti trabalha com a ideia de evolução espiritual humana. O que seria essa evolução espiritual humana, Luiz Alberto? Muito bom. Leonardo, o ser humano, né, ele tem avançado muito, né, no conhecimento, né, das tecnologias, na matemática, na ciência, em todas as ciências, e tem voltado muito olho daqui para fora, né? Em logosofia, nós vamos aprendendo a voltar o olho para dentro, né? A inverter e vamos aprendendo a nos conhecer a nós mesmos, né? E conhecer essa realidade espiritual, coisa que para nós, espírito, sempre foi uma coisa, né, que esteve apartado de nós, né? E em logosofia nós vamos aprender que o espírito faz parte do ser humano. E é esta parte que nós precisamos entender, conhecer e desenvolver. Nós, quando nascemos, né, diferente de um automóvel que a gente compra, nós viemos sem manual. Mas este manual está dentro de nós mesmos e nós precisamos realizar um processo inverso de conhecer esse manual para poder aperfeiçoar esse veículo maravilhoso que é o mecanismo psicoespiritual do ser humano. Então é isso. Por enquanto, o nosso organismo psicológico está voltado apenas para a gente ganhar dinheiro, trabalhar, ser engenhoso, avançar nesses campos, né, todos. Agora, no campo interno, no aperfeiçoamento individual, naquele ser que vai se tornar um ser bom para si mesmo, principalmente, primeiro para si mesmo, né? E depois para o outro, para a família, para a comunidade, de uma forma geral, esse ser ele precisa avançar e evoluir nesse sentido. Então a logosofia trata justamente desse aspecto, que é o aspecto do desenvolvimento espiritual do ser humano. Trabalhando com a evolução humana, visando com que este ser possa se conectar com os demais, a filosofia logosófica vem para trazer benefícios à humanidade. E a escola logosófica, Luiz Alberto? Tu podes me contar um pouquinho da história, quando é que ela começou, qual que foi a ideia? O criador da logosofia, ele criou a pedagogia logosófica, que era para aplicar um método de educação para as crianças, para que as crianças, né? Porque nós adultos, vamos dizer assim, a gente vai até uma certa idade, molda, enrijece, né? Vai ficando a árvore cada vez que cresce, quanto mais crescida, mais viçosa, mais rígida ela fica, então é mais difícil de moldar. Então, na mente das crianças é um solo fértil, bastante fértil e oportuno para se trabalhar esses aspectos, né? E então se trabalha com a pedagogia logosófica. Então o autor, ele criou depois de 1950 os colégios logosóficos, né? E tem essa finalidade de trabalhar o método logosófico com as crianças. Inculcando nas crianças? Não. Fazendo com que as crianças desenvolvam as faculdades internas da inteligência, da sensibilidade, para aspectos que não estão voltados apenas para fora, né? Então a criança aprende a se enxergar. Então ela está comportando, ela está convivendo com os colegas e ela está observando a si mesma, observando os próprios pensamentos, observando o que está movendo ela, quem que moveu ela a tomar aquela atitude, se foi um pensamento, né, de chamar a atenção dos outros, ou se foi uma vontade própria, um pensamento que já estava dentro dela. Então a criança, ela passa a ter consciência dos seus próprios atos. Ela passa a ser dona dela mesma. Então, se tiver algo a ser corrigido, algo a ser emendado, ela o fará por própria conta, né, se conduzindo de uma forma diferente, né? Então, o método logosófico tem isso. Lógico, obedece às disciplinas curriculares normais, todas as disciplinas curriculares, então, da ciência, da matemática, da física, todas as disciplinas curriculares normais, mas além disso ela é envolvida nesse processo de se autoconhecer. E com isso ela traz o conhecimento, né? Ela atua dentro do conhecimento das disciplinas correntes, né? De uma forma diferente,
um aproveitamento melhor, sendo mais responsável pelo resultado do próprio estudo, que não depende do pai e a mãe fazer os temas para ela, mas que ela é responsável pela ela mesma e ela, a própria criança, vai estar construindo o seu futuro. Né? Então, isso é algo muito grande que as escolas logosóficas propiciam. A pedagogia logosófica propicia que os indivíduos sejam educados para a independência e principalmente para a humanidade, dado que cada ser humano está aqui por um motivo, que é servir os demais, servir a coletividade. Luiz Alberto, como é que está a escola logosófica hoje? Como é que estão as turmas? Como é que estão as aulas? Então, a Fundação Logosófica esse ano faz 35 anos. Né? Então, a gente tem uma alegria, apesar de o fundador ter criado em 1930, em Chapecó existe há 35 anos. O Colégio Logosófico faz 20 anos esse ano, fez 20 anos esse ano, né? E existe um sistema logosófico de educação. No Brasil são 6 escolas, estão abrindo a 7ª e 8ª, né? Eu acho que o próximo ano deve abrir mais 2 escolas. Florianópolis, Belo Horizonte tem 2 escolas, no Rio de Janeiro tem, São Paulo está vindo para abrir, tem Goiânia, tem... Então, tem esse que funciona como um sistema logosófico. Então, nós estamos comemorando esse ano 20 anos do Colégio Logosófico. E as turmas do Colégio Logosófico, elas começaram com o Fundamental 1, com a parte infantil. Melhor, para tratar desse assunto, seria trazer alguém do próprio colégio, mas, assim, recordando assim, alguns aspectos. E há alguns anos já existe o Fundamental 2. Então, hoje funciona no período da tarde, basicamente no período da tarde. Nós temos uma estrutura muito boa, um pátio, desculpe, muito agradável. É uma área de 27 mil metros quadrados. Então, tem espaço, tem uma nascente que foi preservada lá pelo colégio, tem um laguinho onde tem os patos, os marrecos, tem as galinhas de Angola, tem, assim, parques externos, área gramada, área verde para as crianças, tem a horta infantil que as crianças vão, tem o dia quando chove, as crianças cada uma tem uma... Então, o ambiente do Colégio Logosófico é um ambiente para propiciar para a criança, para a primeira infância, né, todos esses despertares do contato com a natureza, né, e toda essa... vinculando a criança, né, à realidade da criação, né, de um criador, né, não a um específico defendido por um por outro, mas a realidade assim da criação como um todo, né, então sentindo essa relação com a natureza, com tudo isso. Né. Chapecó é um município que vem crescendo de forma pungente e se tem uma noção que daqui 50 anos Chapecó chegará a 500 mil habitantes. Luiz Alberto, como que a Fundação Logosófica vê isso? Como é que a Fundação Logosófica se vincula a esse crescimento do município? Chapecó é muito arrojado, é muito empreendedor. Toda a nossa região oeste, o estado de Santa Catarina é um estado assim, empreendedor, arrojado, né? E como eu estava falando, nós somos muito bons, né, para fora, né? Nós crescemos, desenvolvemos. O que a Fundação Logosófica vem preparar os seres humanos, né, para ser melhores presidentes de associações, serem melhores administradores de empresa, serem melhores gestores públicos, não dentro do aspecto, né, da gestão em si, mas aquilo que internamente, né, a aperfeiçoação da questão interna, atuando com ética, dentro dos princípios morais, a formação do cidadão, ela realmente é uma formação em que o ser, obviamente, ele vai buscar o seu resultado no aspecto econômico, mas ele não vai violar nenhum tipo de lei, né, de moral, de ética, nesse sentido. Então, o que nós propiciamos, né, o que o estudo logosófico, o método logosófico propicia, é esse desenvolvimento interno. Porque tem um ensinamento da logosofia que tudo na criação foi feito com amor. Tudo. De amor e paciência foi feita toda a criação. Quando nós descobrimos isso, né, o nosso objetivo final de vida, né, não é ter, né, mas nosso objetivo é ser. Então, quando você constrói seres assim,
você vai ter no futuro uma cidade melhor. Então não adianta ter 500 mil habitantes na cidade, né, se a cidade é uma cidade, né, difícil de conviver. O que nós queremos é realmente conviver com as pessoas, ter um bom ambiente de convívio, um bom ambiente de trabalho, ter um bom ambiente, né, onde se trabalha muito em prol de todos, né? Ontem mesmo estava conversando com o ex-presidente da FACISC, né, ele disse assim, nós comentávamos que Chapecó era uma cidade que convive bastante e que se une para empreender em conjunto, né? Ele falou que tem 147 municípios em Santa Catarina. E ele pode dizer aonde essa característica está presente, em qual município essa característica está presente. Então, pela importância disso acontecer, de ter essa característica de colaborarmos uns com os outros. E quando nós vamos desenvolvendo o nosso interno, né, nós vamos nos tornando mais colaboradores uns com os outros, né, nesse sentido. Melhorar o ser humano partindo da ideia da interiorização, da unidade entre os indivíduos, da unidade entre os povos. Esse é o objetivo da filosofia logosófica. Luiz Alberto, agradeço a sua participação, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico e Geográfico do Oeste Catarinense. Aquele abraço!